Eu me chamo Daniel Augusto Pires, tenho 34 anos e trabalho como técnico em manutenção predial. No dia 18 de julho de 2024, por volta das 10h40 da noite, eu fui chamado para verificar um suposto problema hidráulico em uma casa antiga no bairro Alto, em Teresópolis, na Rua Oliveira. Eu nunca vou esquecer aquela noite. A casa ficava afastada da rua, escondida por árvores sempre úmidas, como se o lugar estivesse preso num tipo de inverno permanente. Chovia fino havia horas e o ar estava gelado, com cheiro de terra revirada e folhas apodrecendo. Eu estacionei na descida de paralelepípedo e quando desliguei o motor, o silêncio pareceu grande demais, como se a noite tivesse engolido todos os sons ao redor. A proprietária me esperava no portão. O nome dela era Marina Albuquerque. Ela não era velha, mas parecia esgotada. Falava baixo, como quem tem medo de acordar alguém, e isso me irritou, porque eu estava ali apenas para resolver um problema de encanamento. Ela me guiou pela trilha de pedra até a varanda e explicou, no caminho, que tinha comprado o imóvel fazia poucos meses. Disse que era um achado, segundo o corretor. Falou das paredes grossas, do telhado revisado, da hidráulica nova, mas repetia tudo como se estivesse tentando convencer a si mesma. Quando atravessamos a porta, eu senti um bafo morno vindo de dentro, como se alguém tivesse ficado parado ali, respirando perto da fechadura. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas se moviam em ondulações pequenas, como se um vento fraco circulasse por dentro sem entrar por lugar nenhum. No teto, marcas de umidade desenhavam círculos que lembravam costelas. E o ar tinha um gosto metálico, como depois de morder a ponta da língua. Marina pediu que eu não ficasse muito tempo sozinho nos cômodos. Depois, fingiu que não tinha dito nada. A madeira cedeu sob meu peso com um gemido comprido. Luz amarela no corredor, piscando de forma irregular. Eu pensei, casa velha. Dentro, o cheiro era de mofo e desinfetante barato. Móveis cobertos por lençóis, como se alguém tivesse desistido de morar ali. A chuva batia nas telhas e uma goteira pingava em algum balde escondido. No banheiro do fundo, a pressão variava, mas nada absurdo. Eu abri registros, testei torneiras, procurei vazamento. Só irregularidade. Então Marina apertou o corrimão e disse quase num sussurro, não é só água, é a casa. Eu engoli a risada. Na sala havia um relógio de parede parado, lareira apagada, quadros tortos. Quando larguei minha mochila no chão, senti uma vibração leve no assoalho, como uma porta distante batendo. Sem vento forte, sem gente. Eu atribuí ao forro, mas foi ali que eu ouvi pela primeira vez a casa respirar. Eu comecei pelo óbvio. Rastrear canos, checar registro geral, ouvir a parede com o estetoscópio. O barulho vinha e ia, um suspiro longo que não combinava com água correndo. Era profundo, lento, como o ar passando por um peito. Encostei o ouvido no reboco frio e senti a vibração atravessar a massa. Marina ficou atrás de mim, imóvel, olhando meu rosto como se esperasse um veredito. Perguntei quando aquilo acontecia. Ela respondeu, quando quer. A casa estava quente demais para uma noite fria. O calor subia do chão e colava na pele. Eu bati com os nós dos dedos na parede para localizar tubulação. O som não foi seco nem oco. Foi úmido, como carne pressionada. Eu recuei. Toquei de novo e o corredor respondeu com um baixo, quase um protesto. A lâmpada piscou e apagou por um segundo. No escuro, ouvi um arrastar lento por trás da parede, acompanhando meu movimento. Eu parei. Parou. Eu dei um passo. Veio junto. Quando acendi a lanterna de novo, não havia nada. Só papel gasto e quadros tortos. O pior não era o som. Era o que ele fazia com a minha cabeça. Quanto mais eu prestava atenção, mais eu tinha certeza de que o suspiro vinha de um lugar diferente a cada vez. Como se a casa escolhesse o melhor ponto para ficar colada em mim, eu me peguei controlando a própria respiração,
tentando não entrar no ritmo dela. Quando eu prendia o ar, o corredor parecia prender junto. Quando eu soltava, vinha aquele atraso, como se alguém soltasse logo depois de mim. Imitando, aprendendo. Tentei me convencer. Dilatação, cano solto, vento. Falei alto. Marina balançou a cabeça. Não discute, escuta. E eu escutei. A casa inspirava e expirava devagar, como alguém tentando não chorar. Eu decidi ir ao porão. Em Casa Velha, o problema costuma estar no que ninguém vê. Marina hesitou, mas me deu a chave. A porta ficava atrás da cozinha, escondida por um armário. Ao abrir, saiu um ar mais frio e úmido, com cheiro de água parada. Desci degraus estreitos com a lanterna. Lá embaixo havia canos expostos, bomba velha, caixas, abandono. Nada místico. Eu apertei conexões, procurei manchas. Então ouvi passos na cozinha, acima. 3 passos curtos. Pausa. 2 passos longos. Pausa maior. 3 curtos. 2 longos. Como um metrônomo torto. Chamei por Marina. Nada. Subi irritado. A cozinha estava vazia. Marina estava na sala, parada. Os passos recomeçaram no corredor atrás de mim. O mesmo padrão. Virei. Vazio. O corredor parecia mais comprido do que deveria. Marina torcia as mãos no colo e murmurou. Ele faz isso com todo mundo. Ele aprende. Quem? Eu perguntei. Ela respondeu. A casa. O assoalho vibrou. Um suspiro atravessou a sala e levantou um pouco o lençol do sofá, como se algo respirasse por baixo. Eu devia ter ido embora, mas a raiva me dá coragem falsa, a crença de que tudo tem explicação. Eu disse que precisaria abrir uma faixa do drywall do corredor. Arranquei o papel de parede úmido e veio um cheiro quente, de ar fechado. O suspiro ficou mais perto. O padrão acelerou. 3 curtos, 2 longos, sem descanso. Enfiei a chave de fenda e forcei. O drywall cedeu com um som molhado. O buraco revelou uma escuridão funda demais. A lanterna iluminou uma superfície pálida que expandia e retraía lentamente. Fibrosa como gesso, mas viva como carne. Meu corpo entendeu antes da mente. Aquilo não era cano. A parede oposta estalou alto e pulou 1 centímetro como músculo. Quadros tremeram, a lâmpada estourou. No escuro, a casa falou com ruídos. Senti um sopro na nuca. O buraco começou a fechar devagar, apertando minha ferramenta como se quisesse engoli-la. Puxei e ouvi um som de dentro tentando me imitar. Meu próprio suspiro. Então, uma voz chamou. Daniel. O nome veio ao meu lado, íntimo. Minha garganta travou. O ar ficou pesado e quente. Corri para a porta da frente. Portas internas bateram sozinhas, uma após outra como costelas. A maçaneta estava gelada demais. Girei. Não abriu. O corredor estreitava. Gritei por Marina. A resposta foi a minha própria voz, mais lenta. Na terceira pancada, a porta abriu de um jeito que não fez sentido. O ar frio da rua queimou meus pulmões. Eu corri para o carro, escorregando na chuva. Quando liguei o motor, vi Marina no portão. Ela não se mexia. A luz do corredor piscava no mesmo ritmo. Ela ergueu a mão devagar. Despedida o aviso. Saí sem olhar para trás, mas o retrovisor me traiu. Por 1 segundo, a fachada expandiu e retraiu, como um tórax. No dia seguinte, voltei com 2 colegas. O portão estava fechado com corrente. Um vizinho disse que aquela casa estava vazia há muitos anos, que ninguém aguentava ficar. Mostrei a ordem de serviço. Ele negou. Moço, aqui nem tem número 117. Essa rua pula do 115 para o 119. No aplicativo, tudo sumira. Chamado, assinatura, endereço. Só restou uma coisa, a chave do porão no meu chaveiro. Antiga e pesada. Eu nunca consegui tirar. Depois disso, comecei a evitar casas antigas. Mas o medo não ficou na Rua Oliveira. Ele veio comigo. Às vezes, de madrugada, quando meu apartamento está quieto, eu ouço no assoalho 3 estalos curtos e 2 longos.
E quando apago a luz para fingir que não ouvi, o quarto esquenta sem motivo, como se uma parede invisível tivesse chegado perto demais. Ela ainda respira. Meu nome é Rafael Henrique de Souza. Tenho 29 anos e sou enfermeiro. Trabalhei por quase 5 anos no Hospital Municipal Santa Isabel, em Salvador, um hospital público antigo, daqueles com corredores longos demais e paredes que parecem guardar mais do que deveriam. Estou contando isso porque precisei sair de lá às pressas. Se eu não colocar em palavras, tenho medo de que aquilo me encontre de novo. Era uma madrugada chuvosa de novembro quando tudo aconteceu. A chuva batia nas janelas altas do prédio antigo, e o som da água escorrendo pelas calhas misturava-se ao barulho constante de monitores cardíacos e macas sendo empurradas. O hospital nunca dorme de verdade, mas existe uma parte dele que parece acordar mais quando o resto silencia. A Ala 3. A Ala 3 era oficialmente uma área parcialmente desativada, um corredor do bloco antigo que levava a salas fechadas e antigos leitos que já não constavam no sistema. Servia de depósito, segundo a direção. Na prática, era um lugar que ninguém atravessava sozinho. Havia uma regra não escrita entre os funcionários: não entrar sozinho, não responder se chamassem seu nome lá dentro e, principalmente, não olhar diretamente para a porta de metal no fim do corredor. Eu sempre ouvi essas recomendações com certo ceticismo. Hospital é cheio de histórias. Plantão noturno mexe com a cabeça da gente. Mas naquela noite eu estava responsável por buscar uma medicação que havia sido deixada na recepção do anexo justamente depois da Ala 3. O paciente precisava com urgência, e eu não tinha tempo para superstições. Quando entrei no corredor, percebi que metade das lâmpadas estava piscando. A chuva fazia sombras se moverem pelas paredes descascadas. Meus passos ecoaram no piso antigo, mas havia algo estranho. O eco vinha com um pequeno atraso, como se outro par de sapatos estivesse repetindo cada passo que eu dava. Eu parei. O som parou. Dei mais um passo. Veio de novo. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas reverberação. Murmurei em voz baixa. É eco. Do fundo do corredor, alguém repetiu com a minha própria voz, mais lenta e arrastada. É eco. Meu estômago gelou. Eu não respondi. Peguei a medicação e voltei sem olhar para os lados. No posto, comentei o ocorrido com Vinícius Barreto, o segurança do turno. Ele riu. Disse que era vento, gato no forro, coisa da minha cabeça. Vinícius era do tipo que não acreditava em nada além do que podia tocar. Ele decidiu me acompanhar de volta até a Ala 3 para provar que não havia nada. Enquanto caminhávamos, o som dos nossos passos era seguido por outro ritmo idêntico, perfeitamente sincronizado, mas levemente atrasado. Vinícius ainda fazia piada quando o rádio dele chiou e uma voz chamou pelo nome completo dele. Não era a central, era a voz dele mesmo, só que mais grave, como se tivesse sido puxada do fundo de um poço. Ele parou de rir. Então ouvi meu nome. Completo, Rafael Henrique de Souza. A voz não vinha de um ponto fixo. Parecia sair das paredes, do teto, do chão. Eu senti como se o hospital estivesse experimentando minha identidade na boca. Não respondi. Vinícius respondeu por impulso, dizendo que eu estava ali. O corredor ficou mais silencioso do que deveria. Até a chuva parecia ter diminuído. Voltamos ao posto, tentando agir normalmente, mas pouco depois, o sistema do hospital apitou. No computador, apareceu um alerta. Parada cardíaca no leito 03 da Ala 3. Aquilo era impossível. Não havia leitos ativos ali. Mesmo assim, o monitor central começou a registrar batimentos fortes e regulares, como se alguém estivesse vivo e conectado a um aparelho invisível. O som do bip ecoava pelo corredor desativado. Vinícius, agora sem qualquer traço de deboche, insistiu para irmos verificar. Eu não queria, mas também não podia ignorar um possível paciente. Empurramos o carrinho de emergência pelo corredor.
O rangido das rodas era repetido por outro rangido invisível logo atrás. As lâmpadas começaram a piscar em sequência, como se acompanhassem nossos passos. Quando nos aproximamos da porta de metal no fim do corredor, ouvi uma voz sussurrar com a minha própria entonação, a mesma que uso para acalmar pacientes ansiosos. Respira, está tudo bem. Mas havia algo errado naquele tudo bem. Soava como ironia. A porta destrancou sozinha. Lá dentro havia leitos antigos cobertos de poeira, monitores desligados, macas encostadas. O cheiro era de tecido úmido e ferrugem. Mesmo assim, em um dos cantos, um monitor cardíaco estava ligado, marcando batimentos perfeitos. O leito à frente tinha uma prancheta com o meu nome, Rafael Henrique de Souza. Horário de admissão. Exatamente o momento em que eu tinha atravessado a ala 3 pela primeira vez naquela noite. Meu corpo inteiro ficou dormente. Olhei para o tablet que carregava e o sistema confirmava. Leito ocupado. Paciente. Eu. Vinícius deu um passo para trás e começou a respirar de forma descontrolada. Disse que estava ouvindo a mãe dele chamando. A mãe dele já tinha morrido há anos. Ele começou a chorar e o choro era repetido pelo corredor, imitado em tom mais grave. Eu ouvi então a voz da minha própria mãe, que está viva e mora em outra cidade, sussurrando meu nome com carinho. A voz vinha de todos os lados. Eu quase respondi. Minha garganta chegou a vibrar para formar o som. Mas lembrei da regra. Não responder. Vinícius não resistiu. Ele gritou meu nome pedindo ajuda. E no mesmo instante o hospital inteiro respondeu em coro, repetindo meu nome dezenas de vezes, cada repetição com uma entonação diferente. Ele caiu de joelhos. Começou a bater a testa no chão e a dizer que não tinha feito nada, que não queria ficar ali. Eu puxei ele pelo braço e saí da sala. A porta se fechou com força atrás de nós. Quando voltamos ao posto, tudo parecia normal demais. O monitor central não mostrava mais nenhum leito ativo na ala 3. O alerta tinha sumido. Mas Vinícius não estava normal. Ele começou a repetir frases minhas, copiando exatamente minha forma de falar, como se estivesse me imitando sem perceber. Foi levado para atendimento psiquiátrico ainda naquela madrugada. Antes de sair, percebi um papel dobrado no bolso do meu jaleco. Era uma folha de prontuário. Meu nome estava escrito de novo, e abaixo havia uma anotação simples. Alta a 0510. Eu não lembrava de ter pegado aquilo. Saí para o pátio, sob a chuva, e queimei a folha com um isqueiro que encontrei na portaria. O papel queimou rápido demais, como se fosse fino demais para existir. Quando o relógio marcou 5 horas, meu celular vibrou com uma notificação do sistema do hospital. Leito 03 da ala 3 liberado. Eu pedi demissão no mesmo dia. Não quis investigação, não quis explicação médica, não quis ouvir que era estresse ou privação de sono. Eu sei o que ouvi, sei o que vi no sistema. Sei que o hospital registrou minha internação sem que eu tivesse sido internado. Eu me mudei de cidade, troquei de número. Evito atender chamadas que exibem meu nome completo na tela, porque às vezes, de madrugada, quando a casa está silenciosa e começa a chover, eu ainda escuto alguém sussurrando no ritmo da chuva. Rafael Henrique de Souza, e a voz é exatamente igual à minha. Eu me chamo Lucas André Figueiredo Martins, tenho 32 anos e trabalho como representante comercial. O que eu vou contar aconteceu na madrugada do dia 3 de fevereiro de 2026, quando eu estava dirigindo pela estrada entre Santa Bárbara e Feira de Santana. Eu estava indo às pressas porque minha esposa tinha entrado em trabalho de parto. Eu precisava chegar a tempo. E talvez tenha sido justamente essa urgência que abriu espaço para o que aconteceu. A estrada estava quase vazia. Pouca iluminação, neblina rasteira cobrindo o asfalto e aquele brilho molhado que faz tudo parecer mais distante do que realmente está. Eu liguei o rádio para distrair a cabeça, porque o silêncio da noite estava pesado demais.
A música começou a falhar por causa da interferência. Primeiro virou chiado. Depois, no meio do ruído, surgiu uma voz. Não era voz de locutor. Não era anúncio. Era clara, próxima demais. Ela disse: "Você vai ultrapassar o caminhão na próxima reta." Eu ainda nem tinha decidido ultrapassar, mas a reta apareceu e meu pé quase pressionou o acelerador por impulso. Eu me segurei. O caminhão passou pesado ao meu lado, levantando água. A voz sussurrou satisfeita: "Assim é melhor." Eu desliguei o rádio. O painel apagou. Mesmo assim, o som continuou saindo dos alto-falantes. Então ela falou meu nome completo: Lucas André Figueiredo Martins. Meu estômago afundou. Ninguém me chama assim no dia a dia. Eu murmurei que devia ser interferência. A voz respondeu: "Interferência é o que você faz quando mente para a Camila sobre o banco." Eu senti um frio percorrer minha coluna. Ninguém sabia daquela dívida. Ninguém. Ela começou a listar coisas íntimas. O apelido que eu odiava na escola. A senha antiga do meu e-mail. A cicatriz no meu joelho esquerdo. O nome do cachorro que eu enterrei sozinho quando era adolescente. Ela sabia demais. Eu tentei mudar de estação. A voz começou a ditar frequências como se estivesse guiando minha mão. 96.3. Nada. 101.1. Nada. Volta para 98.7. Eu obedeci sem perceber. Ela riu baixo. "Viu como você segue ordens quando está com medo?" Então ela disse para eu ligar para minha esposa. Eu olhei o celular, sem sinal. Mesmo assim eu tentei. A chamada não completou, mas o toque começou a tocar dentro do rádio, como se alguém tivesse atendido ali. Eu acelerei. A voz passou a agir como um GPS, mas perverso. Próxima entrada à esquerda. A placa indicava seguir em frente. Errado. Não havia retorno. Eu segui reto, tentando ignorar. O primeiro marco apareceu. A ponte estreita sobre o rio escuro. Sempre houve uma placa antes dela pedindo para reduzir. Eu reduzi. O rádio disse: "Na ponte, vira à direita." Não existe direita numa ponte, mas por um segundo eu vi, ao lado, um desvio de terra descendo para a neblina. Minha mão quase virou o volante. Eu segui em frente. No retrovisor, o desvio desapareceu. Depois veio a curva fechada no barranco, com a cruz pintada na pedra. Memorial de acidente antigo. "Feche o olho na curva", a voz disse. Eu falei para ela calar a boca. Ela repetiu com meu próprio tom: "Cala a boca." Em seguida começou a dar ordens contraditórias. "Farol alto, agora desliga, agora alto." Quando liguei o farol alto, a neblina virou uma parede branca. Quando desliguei, quase perdi a faixa central. O marcador de combustível caiu rápido demais. Eu não lembrava de estar tão baixo. Foi quando vi um posto isolado no meio do nada, uma lâmpada amarela tremendo sobre a bomba. Eu parei. O frentista apareceu como se já estivesse me esperando. Ele não perguntou nada, só disse: "Se o rádio te chamar pelo nome, não responde." Eu congelei. Perguntei como ele sabia. Ele repetiu: "Se o rádio te chamar pelo nome, não responde." Enquanto abastecia, o rádio murmurou. Ele também ouviu. Eu paguei. Ele me entregou um recibo úmido. O horário impresso marcava 00.07. Meu relógio mostrava 00:48. Quando saí, ele disse: "Não olha para trás." Eu olhei. O posto desapareceu na neblina como se nunca tivesse existido. A estrada à frente parecia a mesma de antes. A ponte surgiu de novo. A mesma placa. Mas agora havia um poste inclinado com uma fita vermelha amarrada. Depois veio a curva da cruz. A cruz estava verde. Em seguida, a capela à beira da estrada apareceu. Só que estava do lado esquerdo. A vela, que sempre foi branca, era azul. A voz disse: "Entra e pede perdão." Depois disse: "Não entra." Eu segui. Foi quando percebi. Eu estava passando pelo mesmo trecho repetidas vezes. Ponte, curva, capela. Sempre nessa ordem, mas a cada volta algo mudava. A fita no poste mudava de cor, a cruz mudava de posição.
A capela trocava de lado, uma árvore surgia onde antes não havia nada, a estrada estava se reescrevendo, o rádio começou a reproduzir a voz da minha esposa dizendo "vem logo", misturada com som de ambulância. Eu senti vontade de responder, mas lembrei do que o frentista disse, não responde. O clímax veio quando a voz antecipou minhas ações. Você vai girar a chave 2 vezes e o motor não vai pegar. Eu puxei para o acostamento, girei a chave. Nada. Girei de novo. Nada. Você vai chorar. Eu chorei. Você vai prometer qualquer coisa. Eu prometi. Desesperado, peguei o celular e comecei a gravar o painel. Na tela do rádio apareceu uma frequência impossível, 00,0. A voz falou claramente para a câmera. Mostra para eles. Eles não vão acreditar. Então ela disse, acelera para as luzes. Eu vi ao longe, pontos de luz de cidade. O motor voltou a funcionar como se tivesse sido liberado. Eu acelerei sem olhar para trás. Cheguei à maternidade pouco antes das 2 da manhã. Minha filha nasceu ainda naquela madrugada. No dia seguinte, fui ao carro pegar a mala. O recibo do posto estava no console. No verso, onde antes estava em branco, havia uma frase escrita à mão. Você voltou. Eu ainda tenho esse recibo. Tenho a gravação do painel mostrando a frequência 00,0. Mostrei para amigos, para minha esposa, para meu pai. Eles dizem que foi estresse, que foi coincidência, que foi pânico. Mas às vezes, quando começa a chover e eu entro no carro, o rádio liga sozinho. A tela mostra 00,0. E uma voz sussurra meu nome completo com a mesma calma daquela noite. Como se a estrada ainda soubesse exatamente onde eu estou. Eu me chamo Helena Cristina Nogueira, tenho 37 anos e sou professora de História. Nasci e cresci em Candeias do Norte, no interior de Minas Gerais, e hoje dou aula na mesma escola onde estudei quando era criança, a Escola Estadual Padre Anselmo, na zona rural do Córrego do Cedro. Estou contando isso porque, mesmo longe daquele lugar, eu ainda ouço meu nome sendo chamado, e a voz não vem de cima. A escola fica no fim de uma estrada de terra, cercada de mato alto de um lado e um pasto ralo do outro. É um prédio antigo, com pintura descascando, janelas de ferro enferrujadas e um pátio de cimento rachado. Atrás da quadra existe uma área de terra sempre úmida, mesmo quando não chove. Ali fica o poço antigo, desativado há décadas, pelo menos é o que dizem. Quando eu era aluna, a gente evitava os fundos. Não era algo combinado, simplesmente acontecia. Nenhuma criança ficava ali por muito tempo. Diziam que, se você chamasse alguém olhando para dentro do poço, ele devolvia o nome, mas com outra voz. Eu sempre tratei isso como imaginação infantil. Mas minha avó, Dona Alzira, não tratava. Ela morou a vida toda perto da escola e vendia pão de queijo no portão. Foi ela quem me contou a história que nunca saiu da minha cabeça. Disse que por volta de 1986, um vigia chamado Sebastião Xavier fazia ronda na escola à noite. Numa noite chuvosa, ele ouviu crianças cantando lá nos fundos. Pensou que fosse molecada invadindo. Quando levantou a tampa do poço para espantar, viu um rosto boiando na água. Só que o nível estava muito abaixo para alguém estar ali. No dia seguinte, Sebastião apareceu na cidade repetindo o nome Eduarda. Eduarda era uma menina que tinha desaparecido naquele ano. Ninguém provou nada, mas minha avó jurava que ele nunca mais foi o mesmo. Meses depois, ele se jogou no poço. A consequência, minha avó dizia, é que o poço aprende o que você chama. Eu cresci ouvindo isso e achando exagero. Até o dia em que eu mesma fui para os fundos da escola depois do expediente. Era fim de tarde, céu pesado, chuva fina começando. Eu precisava organizar o depósito atrás da quadra. Enquanto caminhava pelo corredor, senti o ar ficando mais frio, mais úmido. Quando empurrei a porta dos fundos, o cheiro de terra molhada e ferrugem veio forte, quase metálico.
O mato estava alto demais, e ali, no meio da área úmida, estava o poço. O parapeito de cimento manchado, a tampa de ferro pesada, o cadeado ausente. Eu me aproximei só para conferir. Foi quando ouvi um som. Parecia riso de criança, abafado, vindo de baixo. Eu gelei. O riso virou uma cantiga de roda, baixinha, quase carinhosa. A melodia era a mesma que minha avó cantava quando eu era pequena. Eu devia ter ido embora, mas cometi o erro que desencadeou tudo. Eu puxei a tampa. O ferro rangeu. Um sopro gelado subiu, com cheiro de lodo, pedra e algo mais antigo que eu não sei explicar. Não era apenas escuridão lá dentro, era como se o escuro tivesse peso. Eu iluminei com a lanterna do celular. A luz mal desceu, e então eu ouvi. Helena! Meu coração travou. A voz era infantil, mas não soava viva, soava aprendida. Eu não respondi. A voz tentou de novo. Helena Cristina. A pronúncia estava perfeita demais, como se estivesse treinando meu nome. Eu dei um passo para trás. Senti um puxão leve no meu punho, frio como mão molhada. Arranquei o braço instintivamente, então vi algo que me fez perder o ar. Água começou a surgir da borda do poço, escorrendo para fora, formando um fio fino no cimento. Não vinha da chuva, vinha de dentro. A cantiga voltou, e no meio dela, a voz repetiu meu nome, agora mais firme. Eu corri. O estalo de passos me acompanhou no ritmo exato do meu correr, mas atrasado meio segundo, como se alguém estivesse copiando. Quando alcancei o depósito, a porta bateu sozinha. Eu tentei abrir, trancada. Atrás de mim, no corredor, a voz começou a imitar a diretora chamando os alunos. Depois, mudou para a voz da minha avó. Helena, vem cá. Eu senti a garganta vibrar para responder, mas não respondi. Quebrei o vidro da janela do depósito e saí pelo vão, cortando a mão. Só parei quando alcancei a frente da escola. No carro, o rádio ligou sozinho. No meio do chiado, ouvi meu nome sendo sussurrado, sílaba por sílaba. Eu voltei no dia seguinte com o diretor e funcionários. A tampa estava fechada, agora com um cadeado novo, brilhando. O chão estava seco, nenhuma marca de água. Eles me olharam como se eu estivesse inventando. Pedi para lacrarem o poço definitivamente. Colocaram cimento em volta e uma placa proibindo aproximação, mas não adiantou. Dias depois, encontrei dentro da minha bolsa um pedaço de giz molhado, sujo de terra preta. No corpo do giz havia um risco torto formando a letra H. Eu joguei fora. Na manhã seguinte, o mesmo pedaço estava na pia do meu banheiro, pingando. Comecei a ouvir cantigas baixas no ralo da área de serviço. Pingos constantes quando não havia vazamento. Às vezes, de madrugada, eu acordo com a sensação de que alguém puxou levemente meu braço. E então eu escuto. Helena, vindo de baixo, mesmo longe da escola. Eu tentei denunciar, registrar ocorrência, pedir vistoria. Todos acham que é estresse, mas o poço continua lá, selado. E quando chove forte na zona rural, meu celular às vezes toca sem número identificado. Quando atendo, só há chiado. E no meio do chiado, a voz já não erra meu nome. Ela aprendeu. Eu me chamo Gustavo Afonso Menezes, tenho 33 anos e trabalho como designer gráfico. Eu moro em Recife, no bairro Boa Vista, no edifício Monte Dourado, na Rua da Aurora. Estou contando isso agora, de madrugada, porque eu sinto que preciso deixar registrado antes que eu mesmo comece a duvidar do que está acontecendo. O prédio começou a usar o meu nome como se fosse uma chave, e eu já não tenho certeza de onde termina a minha porta. Eu me mudei para cá há menos de um mês. Foi tudo muito rápido. Eu tinha acabado de me separar, precisava sair do apartamento onde eu vivia com a minha ex, e não tinha tempo nem cabeça para procurar com calma. Eu só queria um lugar barato, um teto, um pouco de silêncio. Quando apareceu o anúncio do apartamento 1204,
Com um aluguel absurdo de barato para aquela região, eu aceitei na hora. Assinei contrato no mesmo dia. Não perguntei demais. Eu só queria recomeçar. O Monte Dourado é um prédio alto e antigo, daqueles que parecem sempre meio cinzentos, mesmo de dia. A portaria tem cheiro de desinfetante e ferro velho. O porteiro, seu Ademar, me entregou as chaves com um sorriso rápido e disse apenas: 12, né? Eu respondi que era o 1204. Ele assentiu como se eu tivesse repetido algo que ele já sabia. O elevador do prédio é velho, daqueles de porta de correr e grade interna. Ele treme quando sobe. Faz um gemido metálico que dá a impressão de que o prédio inteiro está reclamando do peso. Na primeira vez que eu subi, ele parou sozinho no 7º andar. A porta abriu um pouquinho e fechou de novo. Depois parou no 9º e fez a mesma coisa. Eu pensei que fosse defeito. Quando cheguei no 12º andar, o corredor estava silencioso demais. A lâmpada no fim dele piscava como se estivesse cansada. Minha porta, a do 1204, ficava quase no meio. E bem ao lado dela estava a porta do 1207. Foi ali que eu senti pela primeira vez aquele cheiro. Um perfume doce, antigo, misturado com mofo, um cheiro que parecia ficar parado no ar, como se não tivesse vontade de ir embora. Ele vinha debaixo da porta do 1207 e entrava no meu apartamento devagar, como fumaça. Eu tentei ignorar. Eu estava cansado demais para me preocupar. Mas na primeira noite, depois da meia-noite, eu comecei a ouvir sons através da parede. Passos. Não eram passos rápidos. Eram passos arrastados, lentos, que paravam e recomeçavam. Depois veio o som de água correndo como uma torneira mal fechada, e logo em seguida uma televisão ligada num volume baixíssimo. Eu não conseguia entender o que dizia, mas a presença daquele som era pior do que o silêncio. Eu encostei o ouvido na parede e senti a vibração, como se o apartamento ao lado estivesse sempre acordado. No dia seguinte, encontrei um vizinho no corredor. Um senhor magro, saindo do 1205 com uma sacola de pão. Eu dei bom dia. Ele não olhou nos meus olhos. Só antes de entrar no elevador, ele disse uma frase curta, seca. Não bate no 1207. E a porta fechou. Eu fiquei parado com aquilo na cabeça. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se repetir. Quase toda madrugada eu ouvia o elevador subir sozinho. Eu ouvia o motor gemer, o cabo estalar, e então o clique da porta abrindo no 12º andar, como se alguém tivesse chegado. Mas quando eu olhava pelo olho mágico, não havia ninguém. Mesmo assim, eu ouvia passos no corredor, parando sempre perto da minha porta. O apartamento 1207 parecia nunca estar vazio. Sempre havia sinais de alguém lá dentro. Água correndo, TV baixa, passos, mas eu nunca vi ninguém entrando ou saindo. E o cheiro nunca ia embora. Às vezes eu ouvia a porta do 1207 quase abrindo. A fechadura girava um quarto de volta, parava, girava de novo, como se alguém testasse a porta, sem coragem de abrir. E o pior é que, logo depois, eu ouvia a minha própria fechadura estalar, como se alguém testasse a minha também. Na segunda semana, eu perdi a paciência. Era tarde, eu precisava dormir, e a água correndo do outro lado estava me deixando louco. Eu saí no corredor e bati na porta do 1207, 2 toques leves. Assim que minha mão encostou na madeira, tudo ficou silencioso. A água parou, a TV desligou, e eu ouvi uma respiração do outro lado da porta. Tão perto que eu senti o ar atravessar a fresta e tocar meu pulso. Eu congelei. E então, eu ouvi meus 2 toques sendo devolvidos, idênticos, como se o apartamento tivesse aprendido meu jeito de bater. Eu voltei correndo para dentro do 1204 e tranquei. Naquela noite, o elevador subiu 3 vezes sozinho. Na última, eu ouvi passos saindo da cabine e parando exatamente diante da minha porta. O olho mágico escureceu, como se alguém colasse o rosto ali. Eu prendi a respiração.
Então eu ouvi a chave girar do lado de fora. Um quarto de volta. Parou. Mais um pouco. Parou. Como se alguém estivesse tentando lembrar o jeito certo. Depois desistiu. Eu passei o resto da noite sentado no chão, encostado na parede, esperando o dia nascer. No dia seguinte fui falar com o síndico. Ele me recebeu com cara de impaciência. Quando eu mencionei o 1207, ele disse apenas: "Está ocupado." Perguntei por quem. Ele respondeu que era um morador discreto, que pagava em dia, e que o prédio não era lugar de curiosidade. Saí dali com raiva e vergonha. Na terceira semana começaram a chegar cartas. Primeiro, contas normais. Depois, um envelope pardo, sem remetente, endereçado a mim, mas com um detalhe: apartamento 1207. Eu levei para a portaria dizendo que era engano. Seu Ademar pegou sem estranhar e disse: "Pode deixar, Sr. Gustavo." Eu corrigi: "Eu sou do 1204. Ele piscou confuso e respondeu: "Sim, do 12. Naquela noite o interfone tocou. Quando atendi, uma voz baixa falou meu nome completo, com cuidado, como se estivesse treinando. Eu perguntei quem era. A voz respondeu com a minha própria entonação: "Eu já estou aí", e desligou. Eu sentei no sofá, sem luz, ouvindo o 1207 pela parede. Passos, água, TV. E então, no meio do som, eu ouvi claramente, como se fosse um aviso dentro da minha cabeça: "Não bate no 1207. Só que agora parecia uma ordem. No dia seguinte, encontrei minha caixa de correio aberta. Dentro havia um contrato de locação, com meu nome, meu CPF, minha assinatura. Mas o endereço era o apartamento 1207. Eu senti o chão sumir. Subi correndo para o 12º andar. O corredor estava impregnado daquele perfume doce. A porta do 1207 estava entreaberta. Eu ouvi passos lá dentro. Ouvi água. Ouvi a TV mais nítida, passando uma notícia antiga sobre um prédio que desabou anos atrás. Então eu ouvi uma voz me chamando lá de dentro: "Gustavo, entra." Era a minha voz, mas sem o cansaço que eu carrego. Eu recuei. O elevador apitou atrás de mim. A cabine estava aberta no 12º andar, vazia, esperando. Entrei sem pensar e apertei térreo. Nada acendeu. Apertei outros andares. Nada. O painel piscou apenas 12. E logo abaixo apareceu 1207, como se fosse um destino. O elevador abriu de novo no mesmo corredor. Eu não tinha saído do lugar. Do lado de fora, a fechadura do 1207 girou por dentro, firme, como alguém trancando a própria casa. Eu corri para o 1204 e tranquei tudo, mas antes de fechar a porta, vi o senhor do 1205 parado no corredor. Ele me olhou com pena e repetiu, baixinho: "Não bate no 1207. Depois apontou para o interfone, onde antes estava escrito 1204. Gustavo Afonso Menezes. Agora estava 1207. Gustavo Afonso Menezes. E eu percebi que o prédio estava me apagando do lugar onde eu morava. Como se eu sempre tivesse sido do outro lado. Agora, eu escrevo sentado no chão da cozinha. O elevador acabou de chegar sozinho no 12º andar. Eu ouvi passos pararem do lado de fora. O cheiro doce entrou por baixo da porta. E o som que eu escuto, devagar, paciente, é a minha chave girando na fechadura. Meu nome é Marcelo Augusto Vieira. Tenho 45 anos e eu precisava que alguém me ouvisse antes que eu volte a cometer o erro de ficar calado. Não escrevo para ganhar compaixão, nem para parecer corajoso. Escrevo porque a casa onde eu moro aprendeu as minhas manias, a minha rotina, e começou a usar tudo isso contra mim. E porque eu tentei contornar, por muito tempo, até o terror sair do controle. Eu comprei a casa depois do divórcio. O preço era baixo demais. O corretor falava rápido demais. E eu estava cansado demais para desconfiar. Eu queria paredes para encostar a cabeça, um quintal, um lugar que não carregasse lembranças. A fachada parecia normal. Portão de ferro,
varanda estreita, janela com venezianas de madeira. Quando entrei pela primeira vez, senti cheiro de cera e umidade, como se alguém tivesse passado a tarde esfregando o chão para esconder algo no brilho. Nos primeiros dias, eu confundi tudo com adaptação. Casa nova faz barulho, madeira estala, cano geme. Eu fui prático, dessas pessoas que resolvem problemas com ferramentas, não com rezas. Troquei fechaduras, revisei a fiação, troquei 2 telhas quebradas. Pintei o quarto de um cinza para combinar com meu humor. Comprei um sofá, uma cama e uma mesa pequena. À noite eu ligava a TV para não ouvir o vazio. A primeira coisa estranha aconteceu na 3ª semana, numa madrugada chuvosa. Eu acordei com a sensação de que alguém estava no corredor. Não era medo, era certeza física, como quando você sente um olhar sem ver. Fiquei deitado, ouvindo. A casa estava quieta, mas o silêncio tinha peso. Então ouvi o som de unha raspando na parede, bem devagar, de cima para baixo, como alguém procurando uma fenda. Sentei na cama e acendi a luz. O som parou na hora. Fui ao corredor, abri portas, verifiquei janelas. Nada. Voltei para o quarto com a luz acesa, esperando outra raspagem que não veio. No dia seguinte, encontrei uma marca no rodapé do corredor. Uma linha fina, clara, como se algo tivesse riscado a tinta. Eu passei o dedo e veio poeira. Mas não era poeira. Era gesso esfarelado, exposto por baixo da pintura. Peguei massa corrida, corrigi, pintei por cima. Eu contornei. Eu me convenci de que contornar era o mesmo que resolver. Depois vieram os cheiros. Um perfume velho, doce e sufocante, surgia do nada, sempre ao fim da tarde, e ia embora quando eu abria as janelas. Eu achei que fosse vizinho queimando incenso ou um ralo com retorno. Desentupi pia, lavei sifão, troquei vedação do banheiro, comprei aromatizador para disfarçar. E assim eu continuava, colocando algo por cima para não ver o que estava embaixo. Quando os sons começaram, eu já estava acostumado a negar. Primeiro, passos curtos no forro, como gato. Eu subi no telhado e não vi nada. Coloquei tela onde podia. Depois, batidas na porta da cozinha, sempre 3. Sempre no mesmo ritmo. Eu abria e não havia ninguém. Pensei em moleques da rua, instalei câmera. Nas gravações, a batida acontecia e a imagem congelava por 2 segundos, como se a casa segurasse o tempo com as mãos. Eu tentei rir com um amigo numa visita rápida e pedi que ele ouvisse. Ele ouviu uma vez, arregalou os olhos e disse que devia ser dilatação. Falou isso e nunca mais voltou. Eu fiquei sozinho com o meu próprio argumento. O pior começou quando a casa passou a imitar. Eu trabalho em casa, faço manutenção e projetos para lojas e tenho hábitos repetidos. Café às 6, banho às 7, planilha às 9, pausa às 15. Numa terça, eu estava na sala digitando quando ouvi minha própria voz vindo do corredor chamando meu nome. Marcelo. Era eu, mas não era. Era o meu timbre, só que sem cansaço, limpo demais. Eu levantei, coração batendo na garganta, e respondi, oi, antes de lembrar de qualquer bom senso. Assim que a palavra saiu, o corredor devolveu um sopro baixo, satisfeito, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. A partir desse dia, ela começou a falar mais, não com frases longas, mas com pedaços. Um psiu na cozinha, um vem no banheiro, um aqui atrás da porta do quarto, e sempre com aquela imitação perfeita do que eu esperaria ouvir. Se eu pensasse na voz da minha mãe, a casa sussurrava com a voz dela. Se eu lembrasse da minha ex, vinha o mesmo riso curto que ela dava quando fingia que estava tudo bem. Eu tentei contornar de novo, como sempre. Dormi com música, troquei lâmpadas, deixei a casa sempre iluminada. Coloquei sal grosso nos cantos por sugestão de uma vizinha. Fui à igreja com a mesma vizinha, sem acreditar, só por cansaço. O padre falou de paz, e eu senti raiva porque a paz parecia uma coisa que não existia no meu teto. As assombrações aumentaram quando eu comecei a evitar certos lugares.
Eu evitava o corredor à noite, então o corredor começou a aparecer em sonhos, mais comprido, mais escuro, com portas que não existiam. Eu evitava olhar para o espelho do banheiro. Então, o espelho embaçava sozinho e escrevia linhas com gotas. Olha, eu apagava com a toalha e voltava a aparecer, letra por letra, como uma mão paciente. Num sábado, eu encontrei um objeto no meio da sala, uma chave de ferro, enferrujada, que não era minha. Eu juro que tranquei tudo. A chave estava sobre a mesa, alinhada com perfeição, como se tivesse sido colocada com cuidado. Eu peguei e senti frio, um frio que não combinava com o calor do Recife. Joguei fora no lixo da rua. Na manhã seguinte, a chave estava de volta, agora sobre o travesseiro, a poucos centímetros do meu rosto. Eu entrei em pânico pela primeira vez. Liguei para um eletricista, depois para um encanador, depois para um técnico de segurança. Todos apontaram defeitos normais e foram embora. Nenhum viu a chave. Eu escondi a chave na gaveta, embrulhada em pano. À noite, ouvi o som dela batendo de dentro da gaveta, como se alguém a girasse contra a madeira. A casa passou a interferir no meu corpo. Eu acordava com marcas roxas no pulso, como dedos. A água do chuveiro ficava gelada quando eu fechava os olhos. A porta do quarto quase abria. A maçaneta girava devagar e parava, como se alguém treinasse. Eu segurava do lado de dentro, sentado no chão, e sentia uma força mínima, insistente, empurrando. Não era forte, era persistente. Era pior do que força. Eu tentei vender a casa. O corretor trouxe 2 pessoas. Na visita, a casa ficou perfeita, sem cheiro, sem barulho, sem sombra. Assim que eles foram embora, o corredor estalou. E a voz, no meu ouvido, disse com a minha própria entonação: ninguém leva. Na semana seguinte, eu ouvi crianças brincando no quintal, tarde da noite. Risos, correrias, uma bola quicando. Eu abri a janela e vi o quintal vazio, molhado de chuva. A bola quicou de novo, invisível, e bateu na parede. Depois, um sussurro veio de baixo, do ralo da área de serviço. Desce. Eu não desci. Eu tapei o ralo com fita. O ralo começou a vibrar, como se respirasse. A chave sumiu por um dia inteiro. Eu quase comemorei. No fim da tarde, o interfone tocou. Eu atendi e ouvi silêncio. Então uma voz de criança, muito baixa, falou: seu nome abre. A chamada caiu. Eu olhei para a porta e vi a fechadura girando sozinha, devagar, como se alguém testasse a combinação. Ela não abriu. Ficou só naquele quase, que é a pior palavra que existe. Eu comecei a dormir na sala, longe do corredor. Numa madrugada, a TV ligou sozinha, volume baixo, e uma notícia antiga apareceu. Um incêndio numa casa do bairro, anos atrás. A imagem tremia. O repórter dizia nomes de vítimas. Eu ouvi o meu nome no meio, pronunciado com naturalidade, como se eu já estivesse na lista. Eu desliguei a TV e ela ligou de novo, no mesmo ponto, como se fosse gravação presa num laço. Foi aí que eu perdi o controle. Eu fui até a cozinha, peguei um martelo e comecei a bater na parede do corredor, na altura onde eu tinha visto a primeira marca. A tinta estourou, o gesso caiu. E atrás havia um espaço vazio demais, um buraco que não deveria existir. Um ar frio saiu dali, trazendo o perfume doce e o cheiro de terra molhada. Eu bati mais. A parede cedeu e revelou uma tábua escura, como uma porta escondida, com marcas de unha. No centro, alguém tinha riscado, com força, o meu nome: Marcelo. Eu senti o chão sumir. O terror não era mais sugestão, era prova. E a casa, como se satisfeita, respirou. Eu ouvi o som, um suspiro longo dentro do reboco, e senti o corredor vibrar como o peito. A luz apagou. No escuro, eu ouvi a minha própria voz, muito perto, dizendo: abre. A palavra veio com o mesmo tom que eu uso para abrir uma gaveta teimosa.
Eu apertei o martelo com as duas mãos. O silêncio durou 1 segundo. Depois, portas começaram a bater, uma após a outra, no ritmo do meu coração. O forro estalava, a madeira rangia como se estivesse sendo dobrada. A maçaneta da porta da rua girou sozinha. Eu corri e puxei, mas ela não abria, como se o batente tivesse inchado de repente. O ar ficou grosso, quente, e ao mesmo tempo eu sentia frio na nuca, como se alguém soprasse de dentro do corredor. Do corredor veio um som de passos, arrastados, vindo na minha direção. Eu gritei, e o grito voltou com atraso, imitado mais baixo como riso. A casa repetiu minha respiração. Eu senti mãos invisíveis no meu ombro, empurrando de volta para o corredor. Eu lutei e caí. O piso parecia um pouco úmido, como se alguém tivesse derramado água fria ali. Quando tentei levantar, o chão puxou meu pé, de leve, segurando o cadarço como dedo. Eu entendi naquele instante que contornar tinha sido convite. Cada vez que eu cobria, ela cavava. Cada vez que eu ignorava, ela aprendia. E agora ela sabia meu nome escrito, dito, atendido. Eu não sei como consegui sair. Eu me arrastei até a janela da sala, quebrei com o martelo, cortei o braço e enfiei o corpo pelo buraco como bicho fugindo de armadilha. Caí na varanda, sentindo o mundo real como um choque. Corri descalço pela rua molhada, batendo em portões, pedindo ajuda. Um vizinho abriu e me deixou entrar sem perguntas. De dentro da casa dele, eu olhei para a minha. As janelas estavam escuras, mas eu juro que vi a cortina do corredor se mover como se alguém respirasse atrás. Eu cheguei a procurar o dono. Ninguém soube dizer onde ele estava. A vizinha velha só fez o sinal da cruz e falou que aquela casa troca de gente. Eu ri na hora. Não rio mais. Hoje, eu não durmo mais lá. Estou escrevendo do sofá de um primo, com o braço enfaixado e a cabeça cheia de zumbido. A polícia foi comigo buscar documentos. Dentro, tudo estava normal. A parede do corredor estava intacta, sem buraco, sem tábua, sem nome. O martelo que eu tinha levado comigo estava no lugar onde eu sempre guardo na cozinha, limpo. A chave estava sobre a mesa, alinhada como se me esperasse. Ninguém acredita. Dizem estresse, dizem trauma, dizem que eu sonhei, mas eu tenho uma coisa que ninguém explica. No meu bolso, eu encontrei uma lasca de madeira escura com 3 letras gravadas feitas à unha, M-A-R. E quando eu seguro essa lasca perto do ouvido, eu escuto, baixinho, do lado de dentro dela, a casa respirando. Eu tentei contornar, e por isso ela cresceu. Agora, quando o dia fica silencioso, eu ouço uma batida imaginária. 3 toques na porta, e a minha própria voz do outro lado dizendo que está na hora de voltar. E eu tenho medo de um dia, por cansaço, eu obedecer.